Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNI, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou retornando aqui mais uma vez para mais um episódio para falar um pouco sobre a endodontia, nossa especialidade, onde tem tantas nuances, tantos requisitos importantes que nós precisamos sempre estar conversando sobre isso. E hoje eu quero falar sobre o planejamento de um tratamento. O primeiro caminho, para você chegar ao sucesso é você fazer um bom plano de tratamento. É você conversar com o paciente, saber quais são os anseios do paciente, fazer uma boa anamnese para não existir nenhuma intercorrência, ver quais são as necessidades que exigem que nós possamos fazer para realizar um tratamento bastante profícuo, preciso. Vamos fazer uma avaliação clínica inicialmente. Sempre clínica, sondagem, inspeção periodontal, limite ósseo, qualidade da gengiva. Vamos fazer uma avaliação do aspecto clínico, se tem edema, se não tem, se tem cárie extensa, se tem gengiva invaginada. Tudo isso faz parte, de uma inspeção para que nós possamos planejar. Fazemos uma radiografia, se for o caso, vamos pedir uma tomografia para fazer uma avaliação precisa, de todo aquele contorno periodontal, do aparelho de inserção do dente, se tem lesão, se não tem lesão. Vamos ver aqui as nuances anatômicas, tá? A tomografia, ela vai apenas nos revelar. O sucesso não depende da tomografia, É mais uma avaliação para lhe mostrar os caminhos do procedimento, Então fazemos a tomografia, fazemos uma avaliação, mas nós temos que ver a posição do dente no arco, nós temos que ver se é um dente estratégico, se é um dente que ele vai ser realmente de grande utilidade, porque às vezes a destruição coronária é tão grande que fica às vezes a dúvida se vale a pena tentar, será que o dente vai poder exercer as suas funções? Tudo isso é muito importante, tá? Então, diante de todo esse processo de avaliação clínico, radiográfico, tomográfico, e sabendo quais são as necessidades que o paciente precisa, quais são os desejos do paciente. Tem paciente que não faz questão, olha, eu vou tirar e botar um implante. Então, nós temos que conversar bem com o paciente para deixar a coisa bem amarrada. Mas aí nós temos que fazer o planejamento, o plano de tratamento. O que eu vou utilizar nesse procedimento? Então, eu tenho que deixar todo o meu kart arrumado, desde a seleção de brocas que eu vou utilizar até os materiais adesivos. Porque eu não posso ficar abrindo gaveta. Eu estou tratando o paciente, eu tenho que parar para ficar abrindo gaveta. Não existe isso. Você não pode atender o telefone no meio. A pessoa que vai chegar para fazer um atendimento com você, ela quer uma atenção exclusiva e com razão. Aquele tempo ali é do nosso paciente. Então eu vou começar a planejar, pelo anestésico, o tipo de anestésico que você vai utilizar. Vamos ver assim, um tipo de bloco, depois você faz o quê? Uma profilaxia do dente, faz um isolamento absoluto, ou faz uma abertura antes, vai depender do caso, se é muito destruído, tem muita cárie. Então nós vamos saber quais são as brocas que nós vamos utilizar. 10-12, 10-14, 10-16, tiro só, assim. 31-16, 21-37. Então, são brocas que vão ser feitas para dar um acabamento, uma abertura e acabamento, Vamos preservar o máximo possível de estrutura, mas aquilo que precisará ser cortado tem que ser eliminado, porque vamos utilizar os materiais adesivos. Vamos fazer uma abertura conservadora. Não falo de abertura ninja, eu falo de abertura suficientemente invasiva. O português, é claro, é o suficiente, nada mais do que isso. Tá? Então vamos fazer o quê? O isolamento absoluto, vamos utilizar as substâncias químicas, separa a substância química, nós vamos separar ali o soro fisiológico, nós vamos utilizar ali todo o material de isolamento absoluto, lençol, arco, grampo, qual tipo de grampo, qual tipo de dente, tudo tem que estar preparado. O paciente, quando sentar na cadeira para ser atendido, a mesa está pronta, a atenção é só aquela meiuca ali que você está vivendo. Então, depois que você faz o isolamento absoluto, você vai fazer o quê? A penetração desinfetante, você tem que ter as limas manuais número 10, número 15, às vezes, número 20. Tudo depende da anatomia.
você vai fazer a classificação do dente, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, com grande instituição, classe 5. Então nós temos ali várias classificações e para isso nós temos que planejar. Qual é o sistema rotatório que eu vou utilizar? O que você utiliza sempre. Mas qual é o tip e o taper? Essa é a questão. Nós temos que selecionar o tip e o taper, nós temos que ter no nosso kart, nosso planejamento, as limas de maior tip e menor taper, para que possa fazer o controle da infecção. Nós temos que atingir o limite de trabalho. Qual é o nosso limite? O forame. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Se, por exemplo, a paciente é uma paciente mais frágil de saúde, uma paciente mais sensível, né, você pode dar ali um Decadron, 4 mg de dexametasona, 1 hora antes ou durante a consulta, você já vai conversando, já vai planejando, você dá o orçamento e você já passa para a paciente a medicação, porque ela vai estar coberta, então vai ter mais tranquilidade, não vai ter pós-operatório. Às vezes são dentes mais atrésicos, que você trabalha com mais pressão. Então tudo isso precisa de um suporte. É necessário nós fazermos toda essa avaliação, não só do dente. Nós estamos tratando um paciente que está com problema no dente. Então nós temos que pensar em todos os aspectos. Então, por exemplo, vou retornar aqui, porque eu esqueci de falar um detalhe importante. O isolamento absoluto, eu deixei ele no meu kart, o dique de borracha. O dique é o lençol, o grampo e o arco, o dique de borracha. Mas ele por si só, ele não é suficiente para fazer o isolamento absoluto. O isolamento absoluto, ele só existe se você incrementar ali, se você colocar ali as barreiras gengivais ou uma cola ao redor do colo do dente. Isso vai lhe dar uma condição de isolamento absoluto. Se você pegar a seringa e jogar o soro em cima, não tem vazamento. Você isolou o dente. Tá? Então, esses conceitos de formação de cadeia séptica tem que ser muito bem estabelecido para que você não tenha dúvida, para que você não fique com dúvida do que aconteceu, ou do que vai acontecer, ou do que está acontecendo. Nós precisamos ser muito precisos nas nossas ações, a escolha do material, o plano de ação, como eu vou iniciar, quando é que eu vou utilizar os sistemas mecanizados. Não é de imediato. Nós temos primeiramente que fazer o esvaziamento daquele canal, nós temos que interferir no processo, movimento de penetração, horário, anti-horário, 1/4 de volta. Penetração desinfetante desenvolvido pelo Favinha do Rio, década de 90, para depois entrar com os sistemas mecanizados. E não é chegando já no ápice, é você fazer um pré-alargamento, para depois você fazer a odontometria, já medindo o terço apical. Né? Então, depois de tudo isso, o que vai acontecer? A obturação. Você já separou o seu cimento? Você vai utilizar que cimento? Deixa separado. A sua assistente está ali lhe dando apoio, um tratamento a 4 mãos. Nós estamos aqui, eu estou aqui, ela está aqui do lado, me auxiliando, me dando material, tirando material, removendo, ajudando, irrigando, aspirando. Esse é um processo dinâmico, onde não pode ter quebra. A quebra do ritmo, isso pode interferir, porque você queima etapa. Então, tudo tem que ser muito estabelecido. O protocolo, ele é único. O que muda é a técnica, o que muda é o movimento. Mas os passos são sempre os passos que devem ser seguidos. Existe um protocolo. Então nós vamos trabalhar com o quê? Materiais adesivos. Você já obturou? Já. Você vai fazer a qualificação daquela dentina da câmara pulpar como? O que é qualificação? Remoção dos resíduos que ficaram ali de cimento, resto de gutapecha. Você deixa ali aquela qualidade, aquela dentina polida, pronta para receber ali o material adesivo. Porque depois que você vai utilizar, depois da obturação, você vai utilizar os materiais adesivos, você tem que qualificar a dentina, você tem que colocar o ácido, depois o adesivo dentinário e depois incrementos da resina, mesmo sendo book fill,
nós fazemos uns incrementos maiores, mas por incremento, e vai espalhando contra as paredes. Você tem o condensador para fazer isso, para condensar a resina? Então tudo isso faz parte do planejamento. A sua bandeja, ela tem que ser completa. Nós não podemos deixar faltar nada, porque naquele momento que você precisa, já quebrou o protocolo. Para tudo, para ficar procurando, aí você se levanta, vai pegar na gaveta. Não. Tudo tem que estar bem planejado. Então, o primeiro passo, né, para o sucesso é esse caminho. É o caminho do planejamento. É o caminho da seleção de materiais. É o caminho de fazer a radiografia e deixar sempre ali na sua visão, para que você possa sempre recapitular. Você tem dentes mais atrésicos. Então, se você tem dentes mais atrésicos, você pode utilizar ali uma lima reciprocante, porque ela é mais difícil de fraturar. Você vai poder trabalhar com a ponta dela. Ela corta e alivia, corta e alivia. O sistema rotatório, em canais mais atrésicos, são importantes, mas o primeiro passo de abrir o caminho pode ser a lima manual número 10 e depois um reciprocante. Depende do caso. Cada caso é um caso. Tá? O melhor sistema, na minha opinião, é o sistema rotatório. Porém, nós não podemos ser radicais. Nós temos que saber utilizar os nossos materiais, os nossos instrumentais. Depois que você conclui o tratamento, coloca a resina, restaura aquele dente, para depois encaminhar para o protesista fazer a cobertura das cúspides, o que é que você faz? Carbono. Você colocou carbono na sua bandeja para não ficar abrindo a gaveta? Porque o paciente tem que morder para saber se vai ficar um toque prematuro, para evitar sintomatologia pós-operatória por trauma. Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Então, todas as vezes que eu vou fazer um tratamento, eu inicio o tratamento sabendo como vou fechar. Eu abro o dente pensando no final. Eu inicio o tratamento sempre com o pensamento de como vou concluir. Dessa forma, você não queima etapa. E aí você vai poder ficar mais tranquilo, vai dar mais tranquilidade ao paciente. Nós temos que ter a sensação de termos feito tudo o que era necessário para um bom tratamento. E não esqueça, tudo depende de como nós iniciamos e como nós concluímos. Por isso, o caminho do sucesso começa com o plano de ação. Pense sobre isso. A semana que vem estaremos juntos mais uma vez com um novo episódio. Tchau!